Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Nós estamos vivendo a fé dos 150 salmos em 150 dias. E eu acredito que Deus ele entregará bênçãos e vitórias para a sua vida através desse propósito, porque é um propósito de oração. Até o término do ano nós iremos ler e orar os 150 salmos. E eu creio que o Senhor ele irá falar ao seu coração, irá abençoar a sua vida. Deus ele irá mudar o curso da sua vida no nome de Jesus. Então eu peço a você, fique até o final, acompanhe esse salmo de hoje, porque é o Salmo 55 e eu tenho a certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se e ative as notificações para que você sempre acompanhe aqui conosco estas orações em o nome do Senhor Jesus Cristo. E vá compartilhando com o maior número de pessoas. Compartilhe aí com os seus contatos do WhatsApp, poste no story do seu Instagram, porque neste salmo tem bênçãos para a sua vida. Você já se sentiu angustiado, triste? Você já se sentiu numa situação que parece que você ora, clama, pede e não está sendo ouvido? Esse salmo, ele tem a resposta de Deus para a sua vida, porque isso é uma falsa sensação que às vezes nós enfrentamos e passamos. Então, olha só, aqui o versículo 1 diz assim, ó, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Aqui o salmista ele pede para que Deus escute a oração dele, para que Deus dê ouvido à oração dele, para que Deus o ouça. Nós temos a certeza que Deus ele nos ouve, nós temos a certeza que Deus ele nos escuta, só que às vezes a tribulação é tanta, a dificuldade é tamanha, que a gente tem essa falsa sensação de que Deus não está nos ouvindo, na verdade, de que Deus não está nos escutando. Às vezes nós pensamos isso. Aí ele diz, não ignores as minhas ou a minha súplica. Ele estava suplicando por socorro. Ele estava suplicando por ajuda. Suplique ao Senhor por ajuda, por socorro. Versículo 2 ele diz assim, ó, ouve-me e responda-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Olha que situação que o homem de Deus estava vivendo. Às vezes é a situação que você está vivendo. Às vezes a oração que o salmista fez é a sua oração hoje. Ele fala assim, ó, ouve-me e responda-me. Ele pede que Deus o responda, porque ele achava que Deus não estava respondendo. E aí ele diz assim, ó, os meus pensamentos me perturbam. Às vezes você está passando por lutas na sua família, com o seu filho, no seu casamento. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira que os seus pensamentos ficam te perturbando, ficam tirando a sua paz. Você não quer pensar em coisas negativas e ali está lá você pensando em coisas ruins, não é verdade? Então ele diz assim, ó, o salmista ele fala assim, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Então vejam só que o que o salmista estava falando, às vezes é o que eu e você vivemos. Ele diz assim, ó, e estou atordoado. Aí ele continua, ó, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Olha só que o salmista, ele estava vivendo um período de ansiedade. Veja que o salmista estava vivendo um período de angústia, de tristeza. Ele diz, o meu coração está acelerado. Os pavores, ou seja, o medo, os pavores da morte me assaltam. Ele estava com medo até de morrer. Aí no versículo 5, ele diz assim, ó, temor e tremor me dominam. Ou seja, ele estava com medo e apavorado. O medo estava dominando. Aí ele diz, o medo tomou conta de mim. Às vezes a pessoa ela está tão decepcionada que o medo toma conta da vida dela. Às vezes ela já não quer nem sair mais de casa. Às vezes ela já não quer mais nem sair do quarto. Às vezes a pessoa está tão com medo e apavorada por causa de decepções, frustrações, por causa de situações difíceis que ela enfrenta, que o temor, o medo está dominando a vida dela. O medo tomou conta de mim. O versículo 6 ele diz,
Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Ou seja, ele queria fugir daquela atmosfera de problema, de dificuldade, ele queria se esconder. Aí ele diz: sim, eu fugiria para bem longe. Não é isso que às vezes a gente quer? Fugir para bem longe? Aí ele diz assim, ó, e no deserto eu teria o meu abrigo. Só que o versículo 8 muda tudo. Ele diz assim, ó, eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Ou seja, ele queria achar refúgio para longe do vendaval, da tempestade, para longe de todo aquele problema que ele estava passando ali, enfrentando. Aí olha o versículo, vamos pular para o versículo 16, que ele diz assim, ó, eu, porém, clamo a Deus. Veja que tudo mudou. Ele estava angustiado, ele estava triste, só que se você prestou atenção no versículo 1, ele diz, escuta a minha oração a Deus, não ignores a minha súplica. Então ele estava suplicando por ajuda, ele estava orando por socorro, e aí ele vai contando tudo aquilo que ele estava sentindo, passando, ou seja, ele tem um desabafo, ele está desabafando para Deus aquilo que ele estava vivendo. Só que no versículo 16 aí ele fala, eu porém clamo a Deus. Clame a Deus. Eu quero convidar você para juntos nós clamarmos a Deus, para nós buscarmos o socorro no Senhor, para nós pedirmos a ajuda do Senhor. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salva. Hoje nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para que Deus ele possa nos salvar da tristeza, da angústia, do sofrimento, de tudo aquilo que vem nos decepcionando. Aí ele diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Você veja que o salmista estava chorando angustiado, estava triste, estava vivendo dias terríveis. Mas o Senhor, olha só o versículo 17, perdão, ele diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, ou seja, de tarde, pela manhã e ao meio-dia. Em todo momento ele estava ali angustiado, chorando, mas orando, buscando no Senhor. Choro angustiado e ele me ouve. Então ele orou de manhã, tarde e noite, desabafou com o Senhor e Deus ouviu. Deus atendeu a oração do servo dele. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus nesse momento, e eu creio que o Espírito de Deus ele irá abençoar a sua vida. Deus ele irá trazer paz e transformação que você precisa. Em nome de Jesus. Escreva aí o seu nome. Eu quero orar com você. Quero orar por você. E eu acredito que o poder de Deus mudará a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Poderoso Deus e eterno Pai, visita essa pessoa que ora comigo nesse instante. Traga paz para ela. Restaura a família. Restaura a saúde. Tira o sofrimento, a angústia, a tristeza. Às vezes essa pessoa já pensou em desistir de tudo. Mas o Senhor é o Deus que pode salvar, que pode socorrer. O Senhor é o Deus que transforma. Meu Deus, que a nossa vida possa ser transformada pelo Senhor. Que a nossa vida possa ser alcançada pelo Deus vivo, pelo Deus poderoso, pelo Deus que transforma e que restaura. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos, vitórias, paz e prosperidade na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A sua vida está abençoada por Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, tá bom? Fiquem com Deus.